Atenção, hein? Começa hoje o julgamento do goleiro Bruno. Essa história que mexeu com o Brasil. A morte de Elisa Samúdio, porque ela já é considerada morta. Já tem atestado de óbito, inclusive. Vamos lembrar um pouquinho dessa história? É o que eu sempre digo aqui, né? São tantos casos, gente, que a gente vai esquecendo. É uma história que vai sobrepondo a outra, né? Vamos lembrar um pouquinho desde o início. Como é que começou toda essa história que culmina hoje no julgamento de Bruno? Balançou. A história que culmina no julgamento desta segunda-feira começou em 4 de junho de 2010. De acordo com o Ministério Público, foi nesse dia que Luiz Henrique Romão, o Macarrão, e o primo do goleiro, Jorge Luiz Rosa, na época menor de idade, buscaram Elisa Samúdio e o filho dela em um flat no Rio de Janeiro. Levaram os dois para a casa do Bruno e no dia seguinte todos viajaram para Minas Gerais. No dia 6 foram levados para o sítio do atleta em Esmeraldas. De acordo com o processo, Elisa e o bebê foram tirados de lá 4 dias depois pelos primos de Bruno, com a promessa de que iriam para um apartamento comprado pelo goleiro. Horas depois, eles voltaram para o sítio, só com a criança. A partir daí, a história ganha contornos macabros. Em depoimento, o menor revelou que Elisa foi estrangulada e esquartejada na casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Vespasiano, e teve partes do corpo jogadas para cães. Em 24 de junho, a polícia recebeu informações de que Bruno havia matado a ex-amante e o corpo teria sido enterrado em Esmeraldas. Policiais estiveram no local, viram Daiane com um bebê no colo. Daiane foi à delegacia para prestar esclarecimentos e foi presa por sequestro de Bruninho no dia 25 de junho. Ninguém sabia informar onde estaria Elisa Samúdio. No dia 9 de julho, o goleiro e o amigo são presos no Rio de Janeiro e levados para Belo Horizonte de avião pela polícia. Durante as investigações, sangue de Elisa Samúdio foi encontrado no carro do atleta, mas o corpo dela nunca foi localizado. No dia 17 de dezembro de 2010, a juíza Marixa Fabiani acusa Bruno por sequestro, cárcere privado, corrupção de menores, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Bruno, Bola, Macarrão, Fernanda e Daiane sentam no banco dos réus em novembro de 2012. Por meio de manobras dos advogados, o julgamento é desmembrado. Apenas o amigo e a ex-namorada são julgados. Macarrão revela que o goleiro sabia da morte da modelo. Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão pelos crimes de sequestro, cárcere privado e homicídio triplamente qualificado. Fernanda Gomes foi sentenciada a 5 anos por sequestro e cárcere privado de Elisa e Bruninho e responde em liberdade. Bruno está detido na penitenciária Nelson Hungria desde julho de 2010. Ele é acusado de homicídio e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio e sequestro e cárcere privado do filho. Hoje o destino dele começa a ser definido e o julgamento pode durar 5 dias. Se condenado por todos os crimes, o goleiro pode pegar mais de 40 anos de prisão. Daiane responde em liberdade por sequestro e cárcere privado do filho de Elisa e pode ficar 3 anos na cadeia. Bom, e o Bruno deixa a penitenciária onde ele está daqui a pouquinho, 7h30 da manhã, tá? Os trabalhos estão previstos para começar por volta das 9 horas lá no Fórum de Contagem na região metropolitana. Já já a gente fala ao vivo de lá. Porque vem cá, essa história já começa polêmica, né? Um jogador de futebol, e não é qualquer jogador, goleiro do Flamengo, acusado de matar a mãe do próprio filho. Isso já chamou a atenção. Mas desde quando ele foi preso, ele está na cadeia desde julho de 2010. Esse caso já mudou tanto, já teve tanta repercussão, tanta novidade. Quer ver? De novo, balança aqui. Primeiro escândalo. Foram divulgadas imagens de filmes pornográficos onde Elisa Samúdio seria atriz. Falar da vida particular da Elisa da Silva Samúdio não incidiria ali automaticamente em nada dentro desse julgamento, porque ali é uma particularidade dela. Logo depois veio a denúncia de que Elisa era filha de um criminoso. O pai dela foi condenado em 2008 a 8 anos de prisão por atentado violento ao pudor contra uma menina de 10 anos. Homossexualidade. Macarrão teria um relacionamento amoroso com Bruno? Homicídio. O primo do goleiro foi morto como queima de arquivo? A polícia já apurou e com certeza pôde dizer que não houve ali queima de arquivo. Vários escândalos envolveram os advogados de defesa de Bruno, que assumiram e deixaram a defesa várias vezes. Rui Pimenta afirma que Elisa está viva. No primeiro dia do julgamento, em 19 de novembro do ano passado,
Écio Quaresma e os colegas advogados não concordaram com o tempo que a juíza deu para a defesa se apresentar. Eles abandonaram o caso. E eles utilizam, de mais um recurso para que essa troca seja favorável ao réu. Chegou a data marcada para o julgamento de Bruno Fernandes. E ficam as perguntas: haverá polêmicas? Desta vez, o julgamento vai acontecer ou vai ser adiado? O Brasil e o mundo vão saber nesta semana se Bruno será absolvido ou condenado pelos crimes contra Elisa Samúdio. São perguntas que tudo indica. Só vão ter resposta no final da semana. Agora você viu nessa reportagem, né? Advogado que entra, advogado que sai. Você tem ideia de quantos advogados já passaram por todo esse processo? Com todos os envolvidos, com todos os acusados? Chuta aí na sua casa. 5, Juliano. Mais. 10, 20. 100 advogados. Olha por quê. Este é o segundo julgamento do caso. O primeiro foi realizado em novembro do ano passado e terminou com 2 condenações. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, pegou 15 anos de prisão em regime fechado. E a ex-namorada do Bruno, Fernanda Gomes de Castro, há 5 anos em regime aberto. Para este jurista, o desmembramento dos julgamentos do processo é justificado. Pelo fato de ter havido uma divergência entre as defesas, de ter havido renúncia de advogado, e ele pode se justificar por inúmeros outros fatores. Bruno, que está preso desde julho de 2010, responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Elisa, e também pelo sequestro e cárcere privado do próprio filho. O goleiro será defendido por 4 advogados: Francisco Assis Eustáquio Simim, Guilherme Roberto Amaral Lima, Lúcio Adolfo da Silva e Tiago Lenoir Moreira. Daiane Souza, que responde pelos crimes de sequestro e cárcere privado do filho de Elisa, aguarda o julgamento em liberdade. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas, mais de 100 advogados já atuaram nesse inquérito. Écio Quaresma acompanha as investigações desde o início e defendeu quase todos os réus do processo. A troca de advogados é uma faculdade do cliente. O cliente escolhe o advogado, se está lhe atendendo, continua. Se não está, tem o direito de trocar. Efetivamente, esses profissionais trabalhadores são pessoas qualificadas. Frederico Franco também acompanha o caso desde o início e é responsável pela defesa de Helenilson Vitor da Silva, ex-caseiro do sítio. Ele acredita que o número de advogados que passaram pelo processo é normal. É um processo volumoso, que está chegando na casa de quase 17 mil laudas. Não há possibilidade, é muito difícil um único profissional atuar num caso de tamanha monta. José Arteiro é advogado de Sônia Moura, mãe de Elisa Samúdio. Ele critica a atuação de alguns profissionais que passaram pelo processo. Passaram muitos bons advogados nesse processo, e que eu não sei nem por que foram demitidos, ou porque não receberam, ou alguma coisa aconteceu. Agora, os que estão aí são aqueles que trabalham pela mídia, apenas para aparecer. 6h51, nosso helicóptero já está posicionado. Assim que o Bruno deixar a cadeia, assim que ele deixar a penitenciária e seguir para o fórum, você vai ver ao vivo aqui no Balanço, tá? Nossas equipes todas a postos, já as informações ao vivo de Contagem, a gente já está aguardando lá. Enquanto a gente aguarda o Bruno sair de lá, a gente segue aqui com mais informações dessa história que chama a atenção do Brasil inteiro. Renato Lombardi, com a condenação do Macarrão no final do ano passado, inclusive com ele dizendo que o Bruno sabia do crime, culpando o Bruno em algumas situações, fica difícil imaginar que ele saia ileso desse julgamento. Eu sei, Lombardi, que não dá pra gente prever, e isso acontece em todos os julgamentos, mas difícil que o Bruno seja absolvido de toda essa história, com todas as provas que a promotoria já conseguiu, né? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Não, Juliano, se a situação do Bruno já era ruim, ficou pior depois do depoimento do Macarrão. Porque o Macarrão, simplesmente, ele sempre evitou o Bruno. Disse que o Bruno não sabia, que o Bruno não, apenas tinha levado a Elisa Samúdio porque ia dar um apartamento a ela em Belo Horizonte, ia dar os 30 mil reais que ela tanto queria. Mas a partir do instante em que ele fez um acordo com o Ministério Público e disse em juízo durante o seu julgamento que ele, a mando de Bruno, pegou a Elisa, levou até as proximidades do estádio do Mineirão e entregou para um homem que ele não sabe quem é, virou as costas e foi embora, ele simplesmente complicou a vida do então amigo que deixou de ser amigo.
E Macarrão, por todos os crimes em que ele foi acusado, a pena foi leve, de 16 anos de prisão. Ele vai acabar ficando no máximo 3 a 4 anos para sair no regime semiaberto. Agora, a situação do Bruno realmente ficou muito grave, os advogados vão ter que explicar todos esses detalhes que o Macarrão. E além disso, tem um depoimento, o quarto depoimento de Jorge Rosa, que é um primo de Bruno. Ele já contou 4 versões, mas a primeira versão que ele contou, que é a verdadeira, que eu acho que é a verdadeira. Macarrão, o menor, na ocasião era menor de idade, levaram Elisa até a casa do Bola e o Bola disse: agora é por minha conta. Eles foram embora e o Bola simplesmente matou Elisa Samúdio e desapareceu com o corpo. Agora, nesse depoimento em juízo, quando Macarrão disse que levou Elisa até as proximidades do estádio, do Mineirão, a mando de Bruno, ele simplesmente não falou em momento algum no nome de Bola, porque ele teme o Bola, ele teme que o Bola possa mandar matá-lo na cadeia. Por isso ele está separado dos outros presos. Quer dizer, esses detalhes todos do julgamento são detalhes muito importantes e que vão levar fatalmente, eu não tenho nenhuma dúvida, que o Bruno será condenado, Juliano.